A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, deixa eu achar aqui para você. Eu vou te mostrar aqui o caráter que existe dentro da cúpula da Universal e esses líderes que pregam este evangelho da prosperidade. Deixa eu mostrar aqui para você. Livro de Timóteo. Abram aí, acompanhem comigo. Timóteo. Deixa eu achar aqui. Timóteo. Segundo livro de Timóteo. No capítulo 3. Abriram aí? Olha o que diz aqui. Os males e as corrupções dos últimos dias. Diz assim: sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão... Olha o que existe dentro da cúpula da Universal. Olha como eles são egoístas. Olha o caráter deles. Avarentos. Jactociosos. Jactociosos são pessoas mais do que orgulhosas. São orgulhosas ao extremo. Olha o caráter que existe dentro desses líderes que praticam isso, que vivem isso. Olha como eles são: egoístas, avarentos, jactociosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Este é o caráter que existe dentro destes homens. E estes homens têm o caráter do anticristo, hein? Porque todo este trabalho que é feito dentro da Universal, esse trabalho de vitórias, de bênçãos e de lutar cegamente por riquezas, e todas essas instituições que têm o mesmo segmento, eles estão preparando os membros da sua igreja para que após do arrebatamento da igreja, eles aceitem naturalmente o anticristo e a sua marca. Isso você pode ter certeza. Esse pessoal, os caçadores de bênçãos, esses que aderiram a esse trabalho evangélico de prosperidade, juntamente com seus líderes, eles vão aceitar naturalmente a marca da besta. Eles vão se curvar diante do anticristo. Porque quando o anticristo assumir isso daqui, e está próximo, hein? Talvez ele já esteja no nosso meio. Isso você pode ter certeza. Porque diante de tudo isso que está acontecendo, Cristo ele está à porta. Então o anticristo, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Provavelmente ele já está no nosso meio. E ele só vai se manifestar quando a igreja de Cristo for tirada daqui. E essas pessoas que estão dentro dessas instituições, que aderiram a este trabalho, elas vão aceitar naturalmente o anticristo e a sua marca. Este aqui é o caráter do anticristo. É o caráter desses líderes. E a marca do anticristo está aqui nessa palavra. Você quer ver? Vamos contar aqui comigo. Vamos lá. Pois os homens serão egoístas, 1. Avarentos, 2. Jactociosos, 3. Arrogantes, 4. Blasfemadores, 5. Desobediente aos pais, 6. Agora começa de novo. Ingratos, 1. Irreverentes, 2. Desafeiçoados, 3. Implacáveis, 4. Caluniadores, 5. Sem domínio de si, 6. Agora vamos continuar. Começa de novo. Cruéis, 1. Inimigos do bem, 2. Traidores, 3. Atrevidos, 4. Enfatuados, 5. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está vendo aí?
666. É o caráter do anticristo aqui dentro dessa passagem. E é exatamente o caráter desses homens que não se preocupa de maneira nenhuma com o povo que tem ido aos seus templos e à sua igreja. Então, infelizmente é isso. E tudo isso está vindo à tona nos nossos dias, exatamente para a verdadeira igreja se manifestar. Para a verdadeira igreja sair do meio desses falsos profetas. Para a verdadeira igreja não aceitar mais tudo isso que está acontecendo. E no livro de Abacuque, abra sua Bíblia aí. No livro de Abacuque, o profeta Abacuque, Deus ele deu uma revelação para o profeta. E quando o profeta ele viu a revelação, ele ficou fora de si, como se ele não acreditasse naquilo que ele estava vendo. Diz assim, livro de Abacuque no capítulo 3. Olha o que ele diz aqui. A oração de Abacuque sobre a forma de canto. Ele diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Quer dizer, essa palavra aqui, alarmado, ele estava vendo algo ali que Deus estava mostrando para ele que ele não queria acreditar naquilo que ele estava vendo. E o mais importante é o que vem depois. Porque o que vem depois prova que Deus estava falando diretamente da sua obra, diretamente do seu povo, diretamente da sua igreja, diretamente dos falsos profetas, diretamente de tudo isso que nós estamos vendo acontecer hoje. Porque ele fala assim, olha, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Olha o que ele diz, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Então você vê aqui que ele viu ali a revelação de Deus e se sentiu alarmado, assustado. E imediatamente ele orou pela obra de Cristo. Ele orou pela obra de Deus. Ele orou pela igreja. Ele orou pelo povo de Deus. E ele estava vendo exatamente o que está acontecendo hoje. É isso que eu quero que você entenda. O que está acontecendo hoje é bíblico. E tem que se cumprir. E existem dois objetivos para isso. Primeiro, para se cumprir a Escritura. Segundo, aliás, tem três objetivos para isso. Primeiro, para se cumprir a Escritura. Porque eu creio plenamente no que está escrito na Bíblia. E ela vai se cumprir. Você acreditando ou não, ela vai se cumprir. Segundo, primeiro, para se cumprir a Escritura. Segundo, para que a verdadeira igreja se manifeste e se liberte de tudo isso. E terceiro, para que Cristo venha buscar a sua igreja. Então, é exatamente isso. Para que Cristo venha buscar a sua igreja. Aqui, no livro de Jeremias, deixa eu ler isso aqui, para a gente encerrar por hoje. Porque eu quero falar com algumas pessoas ainda. Eu quero entrevistar algumas pessoas ao vivo aqui. Ainda. Para você entender como que o diabo age por detrás desses líderes. Como que o diabo faz para enganar as pessoas. Porque nesses lugares que as pessoas vão e são enganadas, o ambiente é bom. A música é boa. A mensagem hipnotiza as pessoas. Ilude as pessoas. Esses lugares é propício exatamente para isso. Porque se assim não fosse, as pessoas não ficariam anos e anos lá. Elas ficam porque de alguma forma, aquilo que ela está ouvindo
está saciando o desejo da carne dela. O que é pregado na Universal não sacia a alma. Sacia o desejo da carne. A concupiscência da carne, que é o desejo de querer, de ter, de possuir, de conquistar, de alcançar. Então, a mensagem da Universal agita a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Então, querendo ou não, para a carne, fisicamente, humanamente falando, o trabalho atrai, ilude, engana. Mas isso lá na frente tem uma consequência enorme. Porque lá na frente vem a destruição, a dor e o sofrimento. Porque esse trabalho não satisfaz a alma da pessoa. A alma dela permanece longe de Deus, permanece vazia. Porque a única coisa que satisfaz a alma da pessoa, a alma da igreja, é o verdadeiro evangelho, é a verdadeira palavra de Cristo. É isso que satisfaz. No livro de Jeremias, deixa eu ler isso aqui para você. Jeremias no capítulo 23. Deixa eu tomar uma água aqui. Jeremias 23, abram aí. Jeremias capítulo 23. Eu vou falar só mais isso aqui, porque senão passa a noite. O que não falta é palavra aqui, hein? Porque eu passo, se for preciso, eu passo a noite aqui falando. E não vai faltar palavra. Porque a nossa mente hoje está aberta. A nossa mente está aberta. E a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra. Ela nos dá a direção e nos mostra exatamente tudo que está acontecendo. É livro de Jeremias. Abram aí, por favor. Jeremias capítulo 23. Eu gostaria que toda segunda você tivesse com a tua Bíblia aí. Porque esse foi um dos motivos que passamos anos e anos enganados. Porque a gente não lia a Bíblia. A Bíblia é o caminho. É ela que nos guia. E é engraçado uma coisa. Que a gente passava... A gente ouviu várias vezes dentro da instituição que a gente tinha que conhecer a Deus. Não é verdade? Você tem que conhecer a Deus, tem que ter um encontro com Ele. Mas é impossível você conhecê-lo se você não ler a Bíblia. É impossível. E eu vou falar aqui uma coisa mais do que verdadeira para você. Mais do que verdadeira. Os líderes da Universal, os pastores da Universal, não têm conhecimento nenhum da Bíblia. Eles não têm condições espiritual nenhuma de orar pelas pessoas, de pregar para as pessoas. Eles não têm conhecimento bíblico, teológico, de maneira nenhuma. Porque todas as vezes que eles leem a Bíblia, tem um objetivo só: procurar campanhas na Bíblia. É por isso que você vê campanhas de tudo que é jeito. Tem campanha até da foice. Faz a foice, dá para o povo, faz campanha da foice. Deve ser naquela passagem lá, né? Se foice a glória de Israel. Eles arranjam campanha de tudo. Eu estou te falando por experiência própria. Apesar que eu sempre li a Bíblia. Eu fui uma pessoa que sempre li. Sempre. Mas infelizmente você está envolvido com aquele trabalho e você acaba não enxergando certas coisas que hoje a gente enxerga e sabe da realidade. Mas quando os pastores leem a Bíblia, eles têm um objetivo da Universal: procurar campanha para fazer. Procurar campanhas para fazer. Eles não leem a Bíblia para ter conhecimento, para poder ajudar o povo, saciar a fome do povo. Esse é o problema. Então, abram aí. Livro de Jeremias, no capítulo 23. Jeremias 23, no versículo 13.
Vamos ler essa parte aqui. Versículo 13. Diz assim: nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Aqui é Deus falando. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam de visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Está vendo aí? Eles enchem o povo de ilusões. Olha, a tua vida vai mudar. Você vai ser empresário. Essa reunião de segunda-feira dos 318 é a reunião de ilusões e de fantasias. Como está falando aqui, olha. A fogueira santa de Israel é exatamente isso aqui. Ilusões e fantasias. E enche o meu povo com palavras. Olha, a tua vida vai mudar. O seu marido vai mudar. A sua família vai se converter. Você vai ficar rico. Não é isso que é falado? E enche o povo de ilusões e fantasias. Deus está falando para a gente não dar ouvido a estes profetas. E fala mais aqui, no versículo 21. Olha o que diz aqui. Não mandei estes profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes enviei. Olha só. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Deus não mandou eles, mas eles foram correndo. Deus não falou com eles, mas eles foram e profetizaram. No versículo 25 diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome. Não é isso que acontece? Em nome de Jesus, tua vida vai mudar. Em nome de Jesus, você vai ser o maior empresário desse mundo. Em nome de Jesus. Eles estão profetizando em nome dele. Mas Deus não mandou eles irem, mas eles foram correndo. Deus não falou com eles, mas eles profetizaram. Dizem aqui, tenho ouvido o que eles dizem, aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isto? No coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do seu próprio coração. Está vendo aí? É isso. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente. Então, é isso que nós temos que lutar para as pessoas despertarem. Para as pessoas abrirem os olhos. Parece que as pessoas estão dormindo o sono da morte. E você sabe o que é o pior? Que estes homens, eles estão fechando para o povo que tem ido às suas instituições o reino dos céus. Foi isso que Jesus falou para os fariseus. Vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem. Muitos poderiam ser salvos. Muitos poderiam se converter de verdade. Muitos poderiam conquistar a sua salvação. Mas por causa de toda esta heresia, mentiras, fantasias e ilusões,
Muitos têm se perdido, têm desanimado na sua fé, não têm acreditado em mais ninguém. Muitos não querem mais saber de buscar a Deus de maneira nenhuma. Porque uma coisa é você ser enganada por um amigo, por um familiar, ou por alguém que você não conheça. Outra coisa é a pessoa passar anos e anos, como muitos de vocês que estão me assistindo, e muitos que ainda estão lá, que passaram 10 anos praticando isso aí. Passaram 20 anos. E você de repente acordar e perceber que esse tempo todo você estava sendo enganado. Está dando para você entender o que eu estou te falando? Então muitos, e a minha preocupação, por isso que nos meus vídeos tem muita palavra, tem muito ensino. Porque de que adianta as pessoas saírem e elas não quiserem mais buscar a Deus? De que adianta as pessoas largarem o erro e não buscar, não despertarem para continuar buscando a Deus? E muitos não têm feito isso. Agora deixa eu te fazer a pergunta. Quem vai pagar pelas almas dessas pessoas? A gente sabe que existe algumas pessoas que a atitude delas é diferente. Elas despertaram, opa, eu despertei, estou livre. Então agora eu vou servir verdadeiramente a Cristo. Tem algumas que têm essa atitude. Mas tem outras que infelizmente ficam desacreditadas de tudo. Eu tenho recebido mensagem de todo o Brasil, do mundo inteiro. Todos os dias são 1.500 mensagens que eu tenho recebido todos os dias. E muitas não acreditam mais em nada. Muitas não querem de maneira nenhuma perseverar em buscar a Cristo. Elas acham que todo mundo é igual. Que assim como ela foi enganada, se ela for para outro lugar, ela vai ser enganada também. E a nossa preocupação, claro, é de denunciar, mas a maior preocupação nossa é de falar a verdade, que é a palavra de Deus, e ajudar essas pessoas. Senão, o que nós estamos fazendo vai ser em vão. Mas, em relação a essas pessoas que não acreditam mais, que não querem mais, e quantas que fisicamente morreram nessa situação? Quem vai pagar pelas almas dessas pessoas? Por isso que eu digo que o maior crime desses líderes não é o roubo, não é a mentira. Pega para mim esse negócio aí para cor aqui, senão vai desligar o celular. Não é o roubo, não é a mentira. O maior problema é exatamente o que eles estão fazendo com a igreja. Eu liguei aqui o carregador, senão eu ia desligar o celular aqui. É exatamente o crime que eles estão fazendo com a igreja. Porque Jesus ele disse, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. E muitos têm tropeçado. Quantos homens de Deus, pastores, que estavam dentro dessas instituições e queriam verdadeiramente servir a Cristo, e vocês fizeram eles tropeçarem? Quantos obreiros vocês fizeram tropeçar? Quantos membros vocês fizeram tropeçarem? Essas almas vão recair em cima de quem?
Jesus disse que melhor fora alguém que fizer isso, pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no seu pescoço e se lançasse no mar. Ou então, que nunca tivesse nascido. Então, a nossa maior preocupação é com os obreiros, com os pastores, com o povo. Porque quando a pessoa sai dessa mentira, no início não é fácil. Tem que ter um desejo de lutar, um desejo de sair dessa situação. Por que não é fácil? Porque, vamos falar o exemplo do pastor. Nós largamos a família, os amigos, trabalho. Aliás, eu, na verdade, nunca trabalhei na minha vida. Porque eu entrei na instituição e eu só estudava. Eu era novo, eu tinha 17 anos, se eu não me engano. Então, larguei o estudo, larguei a família e fui viver diretamente na instituição. Então, para a gente largar tudo isso, porque a gente não tem mais amigo lá fora. A gente também praticamente perde contato com os familiares. E esse é o problema de muita gente que está na instituição. Os amigos dos obreiros são os obreiros da instituição. Os amigos dos pastores, a verdade, eu vou te falar bem sincero aqui, hein? Não tem amizade entre os pastores não, viu? É difícil. Um ou outro que tem aquela amizade, mas não existe. Na verdade, não existe amizade. As amizades dos jovens estão dentro dos jovens. Então, para a pessoa largar, ela fica presa. Às vezes, ela está vendo tudo isso que está acontecendo. Ela quer abandonar, ela quer sair. Mas ela fica presa a essa situação também. Ela vai ter vergonha de voltar para a casa dos pais. Vai ter vergonha de sair desse mundo que ela vive. Porque são anos e anos e não tem mais amigos, não tem trabalho, não tem estudo. O que ela vai fazer da vida? Então, às vezes, é esse motivo que muitos estão presos dentro da instituição. Porque a verdade é o seguinte: uns 5 anos que você fica dentro da instituição, eu estou falando já um tempo máximo, você já percebe a mentira, o engano e as heresias. No início você não percebe. Não percebe. Você pode perceber uma coisa aqui, outra ali, mas foi inventado algo dentro da instituição que é algo tão diabólico que diz o seguinte: olha para Deus. Não olha para homem, olha para Deus. Aí a pessoa vai começando a ver os erros, os enganos, mas ela continua olhando para Deus porque ela foi ensinada desse jeito. Então, mais 5 anos é o suficiente para a pessoa perceber. Os obreiros sabem. Você sabe, obreiro. Você sabe das mentiras e dos enganos que acontecem aí, das suas humilhações, das suas obrigações. Porque eu me lembro muito bem, eu tinha ido para São José do Rio Preto, e eu tomava conta de uma igreja aqui em São Paulo, na Vila Santa Catarina, aí na Zona Sul. E o pastor que foi para o meu lugar, a igreja caiu tanto financeiramente, que o bispo na época ligou e mandou retornar para a mesma igreja, porque tinha caído financeiramente. Quando eu retornei, um dos obreiros, eu não vou falar o nome dele aqui, mas um dos obreiros falou assim para mim: pastor, eu sei por que o senhor voltou para cá. Porque o senhor pede muito mais oferta do que outro pastor que estava aqui. Então, olha como o obreiro sabe. O obreiro sabia que eu tinha voltado exatamente por causa dos dízimos e das ofertas. E essa igreja era uma das maiores aqui de São Paulo na época. Então, foi por causa disso. E o obreiro sabia. Então, você, obreiro, você é uma pessoa inteligente, você é de Deus. Você está vendo a situação. E você conviver com isso, você está compactuando com essa mentira,
Você está sendo cúmplice. Cúmplice da situação. É como eu tenho vários amigos obreiros da Universal. Inclusive, muitos até me ajudam a pagar o aluguel aqui da minha igreja. Muitos me ajudam a pagar o aluguel da minha igreja. Porque sabe que o trabalho que a gente faz aqui hoje é um trabalho de salvação. A minha mente é totalmente outra. E pregar o verdadeiro evangelho não é fácil, não gera oferta, não gera lucro. E é uma dificuldade para a gente pagar o nosso aluguel aqui. E muitos obreiros me ajudam a pagar o aluguel aqui. E eles até dizem assim: pastor, eu prefiro dar minha oferta aqui porque eu sei para onde vai a minha oferta. Quer dizer, ele sabe, mas ele continua lá. E eu já falei para eles: vocês estão sendo cúmplices. Porque ainda que você diga para mim que não pratica aquilo que eles estão fazendo lá, mas você está lá. De uma forma ou de outra, você vai acabar participando. Então, os obreiros sabem. Principalmente você que é antigo obreiro. Você, pastor, você sabe. Os membros também sabem. Você que tem 3, 4, 5 anos a mais na igreja. Você não está sendo enganado mais. Se você não sabia, você era inocente. Você não está sendo enganado mais. Então está na hora de tomar uma atitude. E eu sei que tudo isso que eu estou falando, amigos, família, que largou tudo para viver para a instituição, ao ponto que os jovens obedecem muito mais aos pastores do que os pais. Se o pai falasse: olha, amanhã nós vamos passear. E se o pastor falar: olha, amanhã eu quero você aqui evangelizar. Ele não vai passear com os pais e vai evangelizar porque o pastor falou para ele evangelizar. Então, ele está preso totalmente à instituição. Amigos, amizade, ele não vai para outro canto, só para instituição. Então, para largar tudo isso, não é fácil. Mas é preciso. Só que não é largar e deixar de servir a Deus. Deixar de buscá-lo, deixar de fazer sua vontade. É você abandonar toda essa mentira, mas continuar perseverando na sua fé, buscando a sua salvação, crendo que o Espírito Santo te escolheu para fazer parte da sua igreja. Tá legal? É isso que você tem que fazer. Então, é isso que eu quero falar para você. Não se engane. E outra que eu quero falar para você aqui. Quando a gente abre os olhos e se liberta de tudo isso, parece que é um peso que sai das costas da gente. Não é assim? Parece que você... parece que tinha um peso em cima de você. E você está livre daquilo. E não é nada daquilo que amedrontam as pessoas, que eles dizem que quando a pessoa sai da instituição, ela está endemoniada, perturbada, que a vida dela vai ser destruída, que o diabo vai destruir ela. Pelo contrário, hoje nós temos vida, nós temos paz, nós temos alegria. E outra, eu particularmente não devo nada à instituição. Eu nunca fui viciado em nada. Eu nunca bebi nada, fumei. Eu nunca tinha doença. Eu nunca tive doença. Eu cheguei na igreja, nunca a instituição, nesse sentido, fez nada por mim. Eu permaneci na instituição porque eu vi e eu queria ajudar as pessoas. E eu vi aquele trabalho de ajudar, falei: opa, eu vou fazer isso, eu vou ajudar as pessoas. Mas não porque eu cheguei na igreja e fui curado, ou liberto, ou era perturbado. Eu cheguei na igreja, eu nunca tinha se viciado, ou se prostituído, ou feito qualquer coisa de errado aí neste mundo. Eu permaneci porque eu acreditei no trabalho e queria ajudar as pessoas. E assim eu fiz. Mas depois que eu me libertei, acabou-se.
a minha vida continua. Hoje eu tenho paz. E é isso que eu vou falar no próximo vídeo. Tá bom? No próximo vídeo, segunda-feira, eu vou falar um pouco sobre isso. Quando eu fazia a reunião na Universal, quando acabava, a gente ficava com peso na consciência. A partir do momento que a gente já estava descobrindo a verdade. Porque a gente sabia que, de certa forma, aquilo ali não tinha nada a ver com a obra de Cristo. Mas a gente tinha que fazer. Hoje, eu faço culto na minha igreja, eu me sinto leve. Porque eu estou realmente pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Tá certo? É isso que eu quero falar para você hoje. Existe vida após a Universal. E é isso que muita gente não acreditava, mas existe. Você que está aí me ouvindo, existe ou não existe? Como está a tua vida aí hoje? A sua vida se destruiu? Escreve no comentário aí. A sua vida está destruída hoje? Depois que você largou essa mentira? A sua vida está destruída hoje? Depois que você largou a heresia? Você parou de fazer a fogueira santa? Inclusive, eu quero falar com uma amiga nossa, para participar ao vivo aqui com a gente, a Letícia, né? Tá me ouvindo aí, Letícia? A Letícia foi obreira da Universal, e eu quero falar isso aqui só para você entender. A minha esposa vai ligar para você aí. Nós vamos falar ao vivo aqui, tá bom? Deixa eu ligar isso aqui, porque já está um tempinho aqui, e senão a bateria vai acabar, tá bom? Deixa eu ligar isso aqui. Pronto. Para você ver que a vida após a Universal. Já ligou aqui? Tá no WhatsApp. Escreve aí no comentário como está a tua vida hoje. Depois que você parou de fazer a fogueira santa, de praticar a mentira. Alô? Alô? Opa, Letícia, tudo bem? Tudo bem, Sr. Cláudio? Opa, nós estamos aqui ao vivo. Ô Letícia, eu estou pedindo para o pessoal escrever um comentário. Como está a vida deles após sair da Universal? Porque dizem que quando a pessoa sai, ela está perturbada, está endemoniada, que a vida dela vai se destruir. Não é verdade? E, na verdade, a nossa vida, e a gente tem visto aqui, o pessoal está muito bem. Está com a sua família, está trabalhando, reconstruindo a sua vida. Após deixar de fazer a fogueira santa, estão prosperando. A vida está abençoada. Ô Letícia, você passou quantos anos na instituição Universal? Então, pastor, no total eu fiquei 10 anos. 8 anos foi como obreira, né? E os outros 2 anos foi como membro e evangelista na instituição Igreja Universal. Você passou 10 anos na instituição, né? Quanto tempo de obreira? 10 anos. 8 anos. Esses 8 anos de obreira, você ficou porque você queria servir a Deus. Quando a gente chega na igreja e a gente vê o trabalho que é feito na frente do altar, porque por trás do altar, na vida de muitos, é uma safadeza só. É orgia, mentira. E a gente às vezes está vendo ali o trabalho e a gente quer ajudar as pessoas. Então você ficou esse tempo de obreira porque você queria realmente servir a Deus e ajudar as pessoas, não é isso? Exatamente, pastor. A partir do momento em que me batizei nas águas, entreguei a minha vida para Deus, eu tive encontro com Deus. O meu desejo foi, eu via o trabalho sendo feito, né? E eu quis ser obreira. Deus, ele me chamou, me escolheu, e eu sentia prazer no início de estar ali, né? No início era tudo de Deus, tudo muito santo para mim. Quer dizer que, e com o passar dos anos, você trabalhando, o que é que você foi vendo? O que você via na instituição que começou a despertar e abrir os seus olhos? Porque, na verdade, a gente vai para servir a Deus. Mas, infelizmente,
no decorrer dos anos, a gente vai se aprofundando, e quanto mais perto dos pastores, dos líderes, você vai ficando na obra, mais coisa errada e as coisas vão vir na tona. Então, o que você começou a ver, que começou a despertar e você vê que tinha alguma coisa errada? Então, pastor, no início, quando a gente é membro, a gente não tem acesso à sala de campanha, ao escritório do pastor, a gente acha que aquela oferta que a gente dá ali, o dízimo, as campanhas, a gente acha que aquele dinheiro é feito para obra social dentro da igreja. E, na verdade, eu vi que não era nada daquilo, né? Na verdade, a gente via que quando precisava arrecadar alimentos, para poder fazer trabalho social, a gente que era obreiros, evangelistas, e até o povo da igreja, era quem doava esses alimentos. A igreja nunca tirava um centavo para nada. As igrejas pequenas mesmo, a gente não via uma reforma. Era o banheiro todo precisando ser reformado, as poltronas. E eu via que eu não queria entender para onde ia aquele dinheiro que a gente dava em dízimo e oferta. A igreja sempre estava precisando de alguma coisa, né? E sobre as campanhas? Você participava das campanhas? Que milagre que aconteceu na sua vida nas campanhas? Porque promete riqueza, porque é isso que a gente passava para o povo, porque era passado para a gente. Nas campanhas, a gente era orientado para nós, que éramos pastores, para passar isso para o povo. Era vitórias, conquistas, riquezas. Inclusive, o bispo Macedo, na construção do Templo de Salomão, numa reunião, ele deixou bem claro que todo mundo que ofertasse, que ajudasse a construir o templo, iria ficar milionário. Então, nas campanhas que você participava, principalmente na Fogueira Santa, o que aconteceu? Mudou a tua vida? Você ficou rica? Conta aqui pra gente. Olha, pastor, de jeito nenhum. A minha vida não mudou financeiramente de forma alguma. O que me sustentava de pé era a vida espiritual, porque na parte financeira era uma derrota. Eu trabalhava e tudo que eu ganhava eu colocava no envelope, só tirava o dízimo, dava um envelope para o dízimo e outro para a campanha. A Fogueira Santa, eu não deixei de participar em nenhum momento, sempre peguei envelope e não aconteci nada do que era falado, entendeu? Eu sempre estava com problema financeiro. Em época de campanha era uma época que a gente ficava mais miserável mesmo, que dava tudo e ficava sem nada. Olha, a Fogueira Santa, eu me lembro, os membros participam mesmo. Eles vendem o que for possível para participar. E eu vou te contar uma coisa aqui para você, Letícia, e os amigos que estão assistindo a gente. Quando a campanha e a Fogueira Santa é boa, quando arrecada, a palavra que houve quando a gente se reúne é uma só: eu arrebentei. Quer dizer, o pastor dizendo que arrebentou porque fez o povo dar tudo na Fogueira Santa. Quando a oferta não é aquilo que era esperado, você sabe o que é dito quando se reúne? O povo é muito incrédulo, o povo não tem fé, o povo foi infiel. É exatamente isso. Quando acontece o que eles querem, eles arrebentam. Mas quando não dá a oferta que querem, é exatamente isso. O povo foi infiel, o povo não crê em Deus. Então, infelizmente é isso. Mas como foi que você despertou e você resolveu sair da instituição? Para dar uma resumida na conversa. Entendi. Então, pastor Gilardo, foi o seguinte: eu comecei a observar em relação à Fogueira Santa, que foi o que me despertou, foi essa campanha que me despertou para a igreja. Porque não era só a minha vida que não mudava. Os obreiros, as obreiras que faziam a obra ali junto comigo, também ficavam com a vida amarrada da mesma forma que a minha. Não conquistavam nada, estavam na miséria também, com problemas financeiros. Eu falo parte financeira porque acho que eles mais prometem que a gente vê mudança. E na verdade a gente não vê, porque não tem como prosperar, né? A gente trabalha, se vai dar o seu tudo, passa um mês e tem outra campanha. A gente está sempre tirando de onde não tem e nunca vê resultado, né? Parece que é uma coisa que nunca dá certo. E eu comecei até que um certo dia, eu não peguei o envelope quando abriram. Eu vi que o pastor me questionou, me julgou muito e me deixou de lado.
depois dessa campanha que não participei, depois de 10 anos pegando envelope, eu decidi, né, que Deus ele não estava ali, eu vi muito comércio dentro da igreja, comecei a pedir para Deus me dar uma direção e fiquei praticamente meses ali orando, até que eu decidi procurar o meu pastor e entregar e falar que eu ia sair. Então, e infelizmente é isso que está acontecendo e acontece com muitos obreiros. A situação é essa. E você sabe o que é o pior? Tem muitos obreiros passando problemas, dificuldades, até necessidade. E eles não chegam para falar com o seu pastor porque eles já sabem o que eles vão ouvir. Eles vão ouvir o quê? Que o obreiro está mal, que ele não está sendo fiel, que ele está endemoniado, ele está assim porque tem um demônio na vida dele. Mas, na verdade, essa é a situação. E o próprio bispo Romualdo, que é um dos líderes da cúpula da Universal, e todo mundo já ouviu esse vídeo, esse áudio, ele dizendo que as campanhas da igreja não é para abençoar o povo, mas para o crescimento financeiro da igreja. E infelizmente é isso. Infelizmente é isso. E como você está hoje, filha? Está bem? Está liberta, né? Hoje está totalmente liberta e com paz. Graças a Deus, né, filha? Graças a Deus, pastor. Hoje eu estou bem. Graças a Deus me libertei. Hoje eu não vivo agoniada como eu ficava lá dentro, com medo. Hoje eu busco dentro da palavra. Hoje eu estudo muito para entender a palavra de Deus, porque na Igreja Universal não há um estudo dentro da palavra, só círculos isolados, né? Eles manipulam a palavra de Deus, distorcem. Hoje eu tenho paz, graças a Deus. A minha família está bem, está tudo dando certo, inclusive até a vida financeira melhorou, graças a Deus. É um recomeço, né? Porque anos e anos dedicada a algo e você ter que largar e recomeçar tudo de novo não é fácil, né? Mas é isso, que o Espírito Santo, é isso que ele faz. É isso que você tem que fazer. Pegar o exemplo dessa moça aí, de Deus, da Letícia, e lutar. Lutar. É assim que tem que fazer. É assim que Deus, ele nos honra e nos abençoa. Então, tudo isso é mentira. Hoje você vive bem. Não é verdade? Você está com a sua família. Você está seguindo a sua vida. Então, continue.